Fala, moçada, beleza? Talvez eu tenha mudado o jeito de falar porque hoje o convidado é especial e ele apresenta assim, hein? Mas antes de falar sobre ele, temos que falar dos nossos patrocinadores. Pode ver, hoje eu estou sozinho, infelizmente a Raiz teve um probleminha de saúde, mas semana que vem ela tá com a gente, tá? Não se preocupem, a beleza do estúdio vai continuar, não vai ficar só nessa aqui não se preocupem. Então vamos aos nossos patrocinadores, a Barbearia Ribas, onde você entra lá, faz um corte de cabelo e sai 10 anos mais novo. Cara, isso não é brincadeira não, você sai 10 anos mais novo. Não precisa nem fazer botox, de tão bonito que você vai sair, cara. E depois disso você vai lá no Espaço Delas. O Espaço Delas, o que vai acontecer? Você vai emagrecer 10 quilos. 10 quilos em 6 sessões tranquilinhas e outra. É muito barato, cara. É muito difícil achar um preço igual você acha lá. Mas depois desses 10 quilos que você engordou, depois comeu o quê? Um X Galdério, um autêntico comida gaúcha, gostosa e, gente, dá para umas 3 pessoas comer fácil. Aí você fala, ah, Júlio, mas é caro. Porra, entra no app deles e usa o cupom de desconto podcast daí 15. Você vai ganhar R$15 de desconto no primeiro pedido e, cara, barbado isso aí, cara. E falar em barbada, você quer aprender inglês? Vai na Oyasig. Oyasig te dá um desconto usando o cupom podcast daí de 35% de desconto. E não é só em uma mensalidade não, cara. É em todas. É até o final do curso. Aí você vai olhar assim e falar, poxa, mas eu vou conseguir fazer inglês? Você vai conseguir fazer inglês, espanhol, alemão, italiano. Tem tudo lá. É perfeita a escola. Vai dar uma olhadinha. Mas lembre-se, é na IASG do Jardim das Américas. E essa promoção é válida pro resto da tua vida, tá? Então vão lá, correm e vejam todas essas promoções. E tem o cara que cuida do teu corpo, tatua, feito um Da Vinci. O Igor Arts Tattoo, com preços acessíveis para você. Fecha teu braço, fecha tua perna, fecha o que você quiser. Tá? Então vão lá, corre, vai ser sensacional. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, que é um cara de Joinville, veio conseguir a vida aqui em Curitiba, conseguiu lá também, mas aqui ele se firmou. Ele é jornalista, apresentador, e cara, é uma honra, porque esse cara é sensacional. Vocês não têm ideia que convidado, gente boníssima que é, tá? Gente, hoje a gente tá com o Rafael Porto. E aí, Júlio, tudo bom? Fala, Portinho, tudo certo? Beleza, cara? Pô, muito obrigado, viu, pelo convite, pelas palavras aí e pela recepção aqui, jantarzão garantido. Muito obrigado mesmo. Fiquei bem feliz com o convite, com a... O cara não pode chegar sem comer um X Galdério, né? Com a recepção que eu encontrei aqui, esse X Galdério, que eu vou matar durante a entrevista, tá? Cara, não tem jeito de não comer um negócio desse, né, cara? Isso aí eu ainda falei, falei pro Porto assim, gente, venha, Porto, com a barriga vazia, porque... Avisou mesmo. Isso aí, cara, não é uma delícia. E daí, Portinho, você nasceu onde, cara? Cara, eu sou de Joinville, né? Sou joinvilense. Mas eu morei em Joinville só até os meus 9 anos de idade. Depois eu fui morar em São Bento do Sul, também em Santa Catarina, ali, né? No norte do estado. Morei alguns anos ali. E cheguei em Curitiba com 13 anos. Então faz muito tempo. Cedo. Eu moro há mais tempo em Curitiba do que eu morei lá. Já me considero mais curitibano do que joinvilense. Até no jeitão, assim, né? Catarina geralmente é mais falador, né? Puxa mais assunto, assim, com quem não conhece. Eu já não sou mais muito assim, não, cara. Já tenho aquele mais estereótipo fechadão, do assim, curitibano, que só dá no máximo um bom dia e tal. Então, até antes da transmissão eu ainda comentei que há muitos anos atrás, isso dá ali anos atrás, te encontrei num bar e fiquei com vergonha de chegar em você pra conversar, porque, tipo, imagina, putz, o cara tá curtindo ali uma cervejinha sozinho ali, vai lá um bobão lá, tira uma foto, Não. Cara, essa é uma das coisas mais legais que tem no nosso trampo, assim, na Transamérica e tal. É quando a pessoa vem conversar com você, falar que gosta do teu trabalho, que te conhece. Isso aí eu pelo menos, né? Não sei se eu posso falar por todos, mas acho que sim. A gente fica muito feliz, assim. É muito legal. Eu tive agora, no último fim de semana, num show aqui em Curitiba, que a galera veio falar comigo também, assim. Pô, é sempre muito bacana. Isso tem enrolado bastante agora, porque a gente tem transmitido os programas na internet também, né? Então, agora tem muita gente que não conhecia a nossa cara, só a nossa voz, lá na Transamérica, agora também tá sabendo como é que a gente se parece. É porque antigamente você só conseguia distinguir pela voz, né? Se você falasse alguma coisa, você falava, eu conheço, é o Porto. Sempre teve, assim, uma galera que vinha trocar ideia, porque
conhecia de procurar na rede social, né? Tinha visto uma foto, sei lá, no Facebook, no Instagram, Twitter. Mas agora tem sido mais comum, assim, porque o pessoal tem assistido, né? E a galera que acompanha a gente, vocês podem ver que hoje eu tô trajado bem, porque, cara, o convidado hoje é especial, né? Tinha que vir com um traje melhorzinho, né? E te confundiam muito com o Facnello, com a voz do Facnello no começo? Até hoje. É mesmo? Não conseguem distinguir ainda os dois? Assim, amigos, assim, pessoas que me conhecem mais, não. De vez em quando. Teve uma história... A minha mãe, uma vez, me mandou mensagem falando, olha, tô te ouvindo. Eu falei, pô, mas eu tô em casa, tô de folga. Tô de folga, não tô trabalhando, não. Era o Marcelo, cara. É engraçado, né? Eu, claro, que não acho tão parecido assim. Mas depois de tantos anos, cara, eu vou fazer 12 anos de Transamérica e ainda confundem. Então não tem como dizer que não é parecido, né? Eu já aceitei que é parecido, sim. E não tem jeito. Durante um tempo, agora o Marcelo tá mais magrinho, tá bonitão. Mas antes a gente achavam que a gente parecia fisicamente também. Agora eu tô de barba também, ele não tá mais de barba. Teve um tempo que falavam que a gente parecia fisicamente. E, inclusive, eu fui estagiário do Facnello na TV Educativa. Quando eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, eu descolei um estágio na Educativa no programa Gol de Ouro. Lembro. Que era ele que apresentava. Foi ali que eu conheci o Marcelo. Nossa, cara, eu tinha 20 anos de idade. 18 anos de idade, sei lá. Bem novinho. E ele também, né? E eu lembro que a TV Educativa é a TV do Estado, né? Uma TV estatal. Então sempre tem um cuidado ali. Eu nem sei se ele lembra disso. Porque eu nunca faz muito tempo que eu não falo dessa história com ele. Mas eu lembro que chamaram ele na direção pra perguntar, pô, você tá maluco, cara? Você botou teu irmão pra trabalhar aí pra você, cara? Pô, não pode. Fisicamente era parecido também. Não pode, tem que ter aqui um processo. Ele falou, o quê? Meu irmão na época era criança, o irmão dele. E era eu, cara. A galera tinha achado que eu era irmão dele, que ele tinha botado pra trabalhar junto lá. No começo, quando você entrou, também achava bem parecido. Eu já aceitei que é parecido mesmo. E muito tempo eu só ouvi a voz, minha tia contou, você viu que o Facnello saiu? Agora tá o Porto? Eu falei, sério? Porque você ficou um tempão transmitindo assim, direto, né? Aí que eu descobri que eram duas pessoas totalmente diferentes. Duas pessoas diferentes, cara. Hoje é menos, assim, acontece menos, mas ainda acontece de confundir, assim, de acharem que é o Facnello que tá apresentando o Papo de Crack. Putz, que legal. Bom, é legal que é considerada, você confunde com duas pessoas legais, né? Duas pessoas boas. Cara, nunca foi uma coisa que me incomodou, assim, não, porque eu acho o Facnello um cara fantástico. Assim. O ruim de confundir, sei lá, com o Fernando Gomes. Um jornalista de primeira. Você nasceu em Joinville, cara. A gente sempre faz uma primeira pergunta, assim. O que você lembra da tua infância? A primeira imagem da tua infância, assim? Cara, eu lembro muito, velho, de assistir aqueles super-heróis japoneses na TV com a minha mãe do lado, assim, quando eu era pequenininha. Minha mãe tava em casa ali fazendo as coisas da casa. E eu ficava assistindo Jaspion, Giban, Kamen Rider, Changeman, Flashman, esses heróis japoneses, assim, que acho que passavam na manchete. Na manchete. Acho que era na manchete que passava. E eu era fissurado, assim, adorava. Sempre gostei desse negócio de super-herói, até hoje gosto. Eu lembro de umas imagens que eu tenho, minha mãe saindo pra trabalhar, eu vendo uma TV Colorado, o nome era Colorado, da TV. Pequenininha assim, vendo... era Lion o nome. Lion Man, acho, né? Um negócio assim, né? Eu lembro muito dele, assim, e era essa cena, assim, minha mãe saindo... Era toscão, né? Um cara vestido de totalmente tosco, leão, totalmente assim, tosco. Né? Se você for ver Jiraiya, esses aí é tosco hoje em dia. Jiraiya era bom demais. E lembro mais tarde... Eu falando a primeira vez pro meu amigo, nossa, assisti um desenho bem legal dele. Qual? Cavaleiro do Zodíaco. Ele, sério, eu vou começar a assistir. Quando a gente começou a assistir, a gente não parou mais. Também, fui viciado em Cavaleiros do Zodíaco. Viciado, assim, só sabia falar disso quando eu era criança, só gostava disso. Mas a primeira lembrança era desses desenhos mais antigos, assim. Desses caras, assim, da manchete. O Lion Man, eu lembro assim como... Eu achei que eu era o único que lembrava dele. Eu acho Nossa, que ele e o ator só que lembrava. Devia ter uns 3, 4 aninhos, assim, que eu lembro disso, assim. Eu e o ator que lembrava do Lion Man, só que nem o mundo lembrava do Lion Man. Você pensa, cara, se botar aí, for atrás aí na internet, tem os caras fã, né? Comunidades que gostam do cara, sabem tudo. Internet tem tudo, né? Procura da manchete, talvez ache alguma tem coisa. Tem quem gosta de tudo nessa internet, aí você vai achar, cara.
E voltou alguns, né? Vai voltar o filme, acho que do Black Kamen Rider. Eu tinha visto que ia rolar um filme brasileiro do Jaspion. Eles compraram os direitos, né? E vai ter mesmo. Vai ter mais tarde ainda, mas eu sei que o Black Kamen Rider vai voltar também. Legal. Então, todos os remake, né? Legal. Remake é o que dá dinheiro hoje em dia. Não sei se assistir hoje vai ter o mesmo apelo. Acho que muda muita coisa, né? Acho que não, mas pô, na época eu era apaixonado, cara, adorava. Eu também. E, cara, daí 13 anos você veio pra cá. Como é que foi a tua vida, assim, aqui? Porque lá você tinha alguns amigos, alguma coisa? Não? Pô, a mudança na adolescência, assim, não é fácil, né? Não foi tranquilo, e até porque a história de que Curitibano é fechadão, assim, não é mentira, não, né? Claro que não são todos, né? Mas, em geral, assim, pra mim foi difícil, assim, a adaptação, sabe? Cheio de amigo lá em Santa Catarina, já naquela época de começar a ter as namoradinhas, assim, né? E aí vim pra cá e foi difícil, assim, de fazer amizade. Demorei pra encontrar uma turma, pra me enturmar aqui em Curitiba, mas aí depois, pô, hoje em dia, eu tenho amigos, alguns dos meus amigos mais próximos são amigos que eu conheci no primeiro ano que eu me mudei pra Curitiba, sabe? Eu ainda tenho muitos amigos da minha época de ensino médio, assim, a galera continua junta e tal. Mais até do que da faculdade, assim, tenho mais amigos do ensino médio do que da faculdade. Então, depois deu tudo certo, cara. Aí terminei o ensino médio, fui fazer a faculdade de jornalismo e já no primeiro ano de faculdade já comecei a trabalhar, como eu falei aí. Você começou né, na faculdade quantos anos? Logo depois do terceirão ali, acho que tinha uns 18 anos. Colei uma coisa na outra. Se parar... Já fui fazer jornalismo. Eu acho até que era bom, sabe? Se tivesse essa cultura, assim, de você terminar o ensino médio e dar um tempo pra você, sei lá, trabalhar, fazer ter um primeiro emprego em algum lugar, ou quem pode viajar, fazer um intercâmbio. Principalmente quem não sabe o que quer ainda, Porque é uma pressão, né, cara? Você ali com 17, 18 anos, escolher a tua profissão, assim, pro resto da vida. E às vezes nem é o que o cara quer, né? Porque daí chega numa altura, tranca. Não era isso que eu queria. É complicado. Você perdeu 2 anos da vida. Eu acho meio cruel, assim, com a garotada, assim, que sai do ensino médio, e aí os professores já ficam botando aquela pilha durante o ano inteiro, né? De, você tem que passar no vestibular, não. Você tem que ficar pensando o que você vai fazer, uma escolha importante, assim, né? Eu acho que poderia até espaçar um pouco mais. Mas como não é o comum aqui no Brasil, né? Eu acabei colando. Terminei o terceirão, já colei a faculdade, já comecei... E era isso que você queria mesmo? Não. Não era. Eu passei a minha adolescência inteira falando que eu queria ser piloto de avião. É mesmo? Sempre quis ser piloto de avião. Eu tinha um familiar que era piloto e gostava muito dele e tal. Era um cara que me inspirava, assim. E eu queria ser piloto, cara. Só que, pô, é um curso caro, sabe? Você tem que ter o lance das horas de voo, simulação, simulador de voo e tal. E naquele momento não ia ter como bancar. E aí eu fui para uma segunda opção, que aí sim era o jornalismo. Aí se achou no jornalismo. Me achei no jornalismo, cara. Sempre gostei de futebol, né? Quando entrei na faculdade de jornalismo, aí sim a ideia já era trabalhar com jornalismo esportivo. E aí deu certo, cara. Desde o começo, assim, na faculdade, gostei do curso, gostei da profissão, assim, e tive essa sorte de conseguir trabalhar desde o começo também. Porque eu acho que isso ajuda muito, assim, né? Você já sentir como é que funciona de verdade, né? Sentir mais na prática e não só na teoria como é a profissão. E não é muito fácil de conseguir, porque é um mercado, pô, naquela época era até mais fácil. Hoje em dia é um mercado bem restrito, assim. Na época não era um mercado mais para pessoas mais idosas, vamos dizer assim, idosas, assim, tipo, com tempo de trabalho já? Até hoje, assim, cara, para você entrar saindo da facu, assim, é difícil, cara. É difícil. Tem pouco espaço, tem pouca vaga, tem poucos veículos, né? Se você for pensar. Hoje em dia no jornalismo, assim, aqui em Curitiba e tal, não tem muita vaga. Na época tinha um pouco mais. E eu tive essa sorte aí de conseguir um estágio logo de cara, e aí já fui colando um estágio no outro, e as coisas aconteceram rápido. Assim. Teu primeiro estágio foi onde? Foi esse da educativa que eu te falei. Esse foi o primeiro mesmo. No Gol de Ouro, ele apresentava o programa lá todo domingo à noite, e eu era o estagiário do programa, ajudava ali a descolar os convidados, a bolar, sei lá, a pauta do programa ali, o roteiro do programa. Eu fiquei acho que 1 ano lá trabalhando com o Marcelo, logo no começo ali da minha faculdade.
Aí depois eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa, que também trabalhava com futebol, com esporte, com jogador, com treinador. Na época fazia assessoria do Caio Júnior até. Também fiquei um bom tempo lá. E quando eu saí dessa assessoria de imprensa, aí eu fiquei assim, pô, o que eu vou fazer, né, cara? E agora? E eu gostava, uma das matérias que eu gostava mais e me dava melhor, assim, na faculdade, era o radiojornalismo. Aí eu falei, pô, vou tentar um estágio numa rádio. E aí saí ligando, telefonando, mandando e-mail para as rádios, assim, falando, pô, quero fazer um estágio aí. E aí, quando eu liguei na CBN, porque eu sempre ouvia muito CBN, assim, meus pais gostavam de ouvir no carro, então desde criança eu era acostumado a ouvir. E aí liguei na CBN e o cara me atendeu e falou, a gente tá precisando de um estagiário aqui no esporte. Então vem amanhã. Bem no que você queria. Só que ele falou, só que é 1 mês de estágio não remunerado. Esse é o programa aqui da casa. É 1 mês e aí não ganha nada e depois acabou. Eu falei, beleza, vambora, vamos fazer, né? Pelo menos aprendo alguma coisa. E não era nem na CBN, era na Rádio Globo, que era na mesma casa, ali no mesmo espaço físico, mas a Rádio Globo era AM, né? E a Rádio CBN era FM. E aí eu fui trabalhar lá, cara. E pô, conheci também, já tem gente dessa época que até hoje são meus amigos, o Gustavo Marques, que hoje trabalha na Tribuna do Paraná. Conheci nessa época. E aí fiz esse mês, gostaram do meu trampo, falaram, você tem potencial. E eu, daí você já fica, né, com a cabeça cheia, né, meu? A galera te elogiando. E você fala, porra, e eu vou ter que ir embora? Como assim, né? Todo mundo falando que eu mando bem, que eu consigo fazer. Vocês não me querem aqui por quê? Aí eu gravava umas coisinhas que às vezes nem iam pro ar, assim, né? Mas os caras falavam, o cara vai bem e tal. E aí ia acabar o mês de estágio ali, eu falei, não, eu quero continuar. Como é que faz? Não tem como. E aí o que eu fiz? Falei, não, então faz o seguinte, cara, eu vou continuar vindo aí. Eu venho quando eu puder, nos jogos, no final de semana, nas transmissões. E aí eu fiquei. Não precisa nem me pagar. Não precisa me pagar nada, eu venho só pra ajudar aí. E assim, a minha ideia era ficar no radar dos caras, né? Que eles não esquecessem da minha existência. E eu fiquei uns 6 meses fazendo isso. Eu trampando ali na CBN, na Rádio Globo, na faixa. E indo quando dava, assim. Então, às vezes eu saía da faculdade, ia lá pra CBN, quando tinha jogo à noite. Final de semana eu ia lá, ficava lá, cara. Ficava lá, quando pintava alguma coisa que precisava fazer. Precisa escrever uma notinha aí sobre o jogo da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Eu ia lá e escrevia. Fiquei uns 6 meses nessa e aí um dia pintou uma vaga remunerada de estágio na CBN. O cara que fazia saiu fora. E aí me chamaram. Aí eu entrei e os estagiários eram eu e a Nádia Mawad. Ah, Nádia? Eu era o estagiário do programa do meio-dia, das 11h30 da manhã, que era apresentado pelo Luiz Augusto Xavier. Na época era pelo Linhares Júnior. Pelo Linhares Júnior. Que agora tá nas transmissões da... ele tava no Sport TV até pouco tempo, agora eu acho que ele saiu. E aí, depois de um tempo, o Linhares saiu e entrou o Luiz Augusto Xavier. E à tarde era a Nádia Mawad, a estagiária, e o Carlos Kleina apresentava. E aí eu fiquei lá, cara, um bom tempo na CBN. No total, somando todo esse tempo de estágio, e depois eu fui contratado mesmo pela CBN como jornalista, eu fiquei 3 anos. Entre Rádio Globo, Rádio CBN. Luiz Augusto Xavier de lá. Eu lembro do bordão. Luiz Augusto Xavier. Deixa comigo. O Xavier é fantástico, cara. Ele um grande narrador. Inclusive, ele foi um dos primeiros narradores da Transamérica. Assim. Ele, em 2001, quando começou o projeto da Transamérica, ele era um dos narradores. Mas eu trabalhei com ele na CBN. Cara espetacular e um cozinheiro fantástico. É mesmo? O cara manda bem. Muito bem. Nunca ia imaginar uma coisa dessa. Muito bem. O cara é chefe de cozinha. Os caras, quando eu falava Luiz Augusto, deixa comigo, ele pegava já cozinha muito. Que beleza. E você aprendeu muito lá, então? Cara, demais. Demais. Rádio é uma escola, assim, fantástica. Porque é um veículo muito dinâmico, né? É um veículo em que você não precisa de muita preparação para conseguir entrar no ar. Então, hoje em dia isso também tá virando... a TV também tá assim, né? Porque hoje em dia o cara consegue entrar com celular, ao vivo, da onde for. Mas na época a TV exigia uma preparação maior para você conseguir fazer uma entrada ao vivo com alguma informação. Tinha que ter uma câmera, uma iluminação, uma situação de conexão entre o lugar onde você tá e o estúdio da televisão mais complexo. E o rádio era uma ligação de telefone, cara.
né? Então você conseguia entrar por telefone de qualquer lugar, isso trazia uma agilidade pro rádio que ele ainda tem, assim, muito diferente de qualquer outro veículo. E aí você acaba aprendendo muito porque acontece muita coisa, né? E eu, depois de algum tempo, como estagiário ali do esporte da CBN, eu recebi um convite da Michele Tomé, que na época era a diretora de redação da CBN em Curitiba, para sair do esporte e ir pro jornalismo geral. Para cobrir política, polícia, cultura, fazer de tudo, né? E eu aceitei. E aí eu fiquei 1 ano e meio nessa função. E aí, cara, também, assim, foi uma coisa que abriu a cabeça, assim, sabe? Você acaba tendo contato com outro tipo de informação, outro tipo de jornalismo. Outro mundo. O jornalismo esportivo, cara, sempre foi uma paixão, né? De muitos anos, assim. Mas o geral, é meio óbvio, assim, né? Você acaba... Pô, entrevistei político, entrevistei delegado, entrevistei vítima de acidente de trânsito, entrevistei artista, entrevistei populares na rua, fazendo enquete. O que você acha de tal lei que está sendo aprovada? E aí, porra, aí você cresce muito, assim, né? Porque aí tem que se virar. Sim. Era um programa de 2h30 por dia, em que os repórteres iam pra rua, cada um ali com 2, 3 assuntos, assim, para dar para ver o que ia dar e tal. E te vira. E foi muito bom, assim. Eu adorei trabalhar no geral, gostei muito. Tanto que quando recebi o convite para voltar pro esporte, titubeei. Deu uma balançada. Não sabia se era isso que eu queria, não. Acabou que deu tudo certo, foi uma boa escolha. Mas na época eu não sabia se era isso que eu queria. Eu fui, depois de um tempo, eu fui designado para ser o repórter que fazia a cobertura da Assembleia Legislativa. Então quase todo dia eu ia pra Assembleia, ficava entrevistando o deputado, falando das leis. Porra, eu adorei fazer isso, adorei. Só que aí daí veio o convite da Transamérica, né? Daí eu acabei... não tinha como negar, né? Porque ela já tava grande, né? Acabei não tendo como dizer, foi não. quase no início também da Transamérica, foi 2000 Não, a Transamérica Curitiba, o esporte começou em 2001. 2001. Eu fui em 2010. Já fazia um tempo. Já fazia um tempo. Ela já tava grande ali. Já tava enorme, já era bem estabelecido, uma audiência enorme já. Só que aí o Rogério Afonso, que é o diretor, ele queria implantar um novo programa, né? O Transamérica Esportes, que é o programa do fim da tarde, ele existe desde 2001 e já tinha grande sucesso na época. E aí ele queria fazer um novo programa na hora do almoço. E aí ele me ligou e me convidou para ser o apresentador. E aí, pô, não deu para dizer não, assim. Não tinha, né? Eu tinha 23 anos, cara. Eu lembro quando começou o Transamérica, tinha até Diogo Portugal, né? O Diogo Portugal foi o que o ET faz hoje, né? De humor, assim. O Diogo Portugal fez durante um tempo. Que fazia na época. Durante um tempo. E era o mesmo diretor na época ainda. O Rogério tá lá, acho que 30 anos. Desde os primórdios. Ele e o Fernando Gomes. O Fernando hoje é o único da equipe que tá no ar desde o começo. O ET também já tava lá, mas ele ainda não entrava no ar como ET. Ficava na parte de som, só cuidava da parte... a parte sonora ali. Depois que ele começou a participar no ar. Mas falando no microfone, hoje o Fernando é o único que tá desde o começo, desde o primeiro dia. Monstro também, né? Nossa, que é isso? Eu lembro dele na CNT. O Fernando, cara... Isso posto, meu dobre. O Fernando hoje, eu acho que eu nunca falei isso pra ele, cara, mas eu acho que o Fernando hoje é o principal radialista esportivo, o principal cronista esportivo do estado, assim. Do estado. É um cara... ele fez história no Mesa Redonda e está há 21 anos na Transamérica, cara, que é uma rádio que tem uma audiência enorme, assim. O Fernando é um ícone. Ele é muito bom. Ele me confundia que tinha antigamente um bordel ali, Vila Romana. Ele falava Vila Romana e imaginava que era lá. Não, era o Via Romana, acho, né? O dele, cara, né? Que eram os ternos, né? Propaganda Era fazendo propaganda da zona, olha só. Imagina o Fernando fazendo merchan de zona, cara. Hoje eu fui na Vila Romana e comprei um terno. Falei, não, foi comprar terno. Não, Fernando, a gente sabe que lá não se compra terno. Terno não vende lá, não. Era o Via Romana. Eu lembro de um Campeonato Paranaense que ele narrou na CNT. Cara, ele narrou a primeira Libertadores na América que teve um time paranaense, que foi a Libertadores de 1986, né? Quando o Coxa foi campeão brasileiro. Ele narrou também, cara. O Fernando tem uma história fantástica no rádio. Era um dinossauro. Muitos anos, um cara que, sei lá, o Fernando deve ter uns 50 anos de carreira aí, cara. E sempre relevante, assim, sabe? Sempre em alta, né? Sempre trabalhando em veículos de grande audiência. É um cara... eu me sinto muito honrado, assim, de trabalhar com o Fernando. E é um cara que tem um tesão pelo que faz, assim, que é impressionante.
Especialmente considerando que o cara já faz isso há tantos anos, assim. Ele já tem uma idade e ainda continua levantando, indo... Ele gosta muito, cara. Gosta trabalhar muito. E na pandemia também o cara não parou. Não, ele gosta muito do que faz, assim. O cara, até a gente brinca, né? Que ele fala muito, não para de falar. Mas, pô, acho que ele gosta, né? É reflexo que ele gosta assim, desse amor, assim. O cara, quando ele tá ali com o microfone na mão, cara, ele não para. O cara tem que amar isso mesmo. E daí você saiu da CBN, foi pra rua, aí você chegou na Transamérica com um programa teu. Isso. Praticamente teu. Como é que foi a pressão em cima disso? Cara, de você pra você mesmo, né? Praticamente. Era uma coisa... Como eu falei, eu tinha 23 anos de idade, eu tinha me formado em jornalismo há 1 ano. E de repente, pega aí e apresenta um programa na Transamérica, né? Que tem uma audiência enorme, que já tinha o Transamérica Esportes estabelecido. Mas ainda bem, assim, que deu tudo muito certo, cara. Sabe? Eu tive um respaldo muito grande da diretoria. O Rogério Afonso é um cara que confiou em mim desde o primeiro dia. E as coisas foram acontecendo, assim. A equipe é muito boa também, né, cara? O Daniel Piva, que me ajudou a estruturar o Papo de Crack desde o primeiro dia, né? Agora ele tá na banda B, saiu da Transamérica faz alguns meses. Mas foi um parceiro, assim, desde o primeiro dia, na construção desse programa, de como ele ia ser. A gente queria diferenciar um pouco do Transamérica Esportes, né? Para não ficar como se fosse primeira edição e segunda edição do mesmo programa, né? Então a gente queria que os repórteres, eles tivessem mais presença de comentarista também, né? Porque são os caras que passam o dia todo no clube, acompanham os treinamentos, viajam com o time, vão para onde o time for, os caras vão junto. E aí a gente queria que no Papo de Crack eles fossem os caras que também... Não só soltasse notícia, como fizesse parte do debate ali. O modelo tradicional, que é o modelo do Transamérica Esportes, o repórter traz ali as informações e aí o comentarista que tá no estúdio que comenta. E no Papo de Crack não, né? No Papo de Crack o cara fala a informação, mas ele também já aproveita para dar a opinião dele, trazer ali uma história de bastidor, alguma coisa. O que eu acho legal no Papo de Crack é que não é o cara vai levar as informações do Atlético, só ele comenta. Não, o cara do Paraná, do Curitiba, todos vão comentar. A gente tá vivendo isso ali, né? Todo dia. O cara que cobre o Atlético tá todo dia ouvindo as informações do Coxa e tal. Não tem por que não falar alguma coisa, né? Também, dizer o que ele pensa, né? Muitas vezes as pautas se misturam, assim, né? O que tá acontecendo num time reflete um pouco no outro, ou algo parecido está acontecendo nas 2 equipes, nas 3. E aí, desde o começo, a gente teve essa ideia de ser um programa que tinha entrevistas mais longas, assim, em que o convidado vai lá e fica o programa inteiro, conversando com a gente, também opinando. Música, né? O Papo de Crack, desde o primeiro dia, no primeiro programa, teve blindagem no estúdio. E aí, até hoje a gente tem, de vez em quando, gente que vai lá tocar, fazer um som ao vivo. E, cara, eu não posso reclamar de nada, assim, porque deu certo meio que de cara. Você conseguiu colocar a tua cara no programa? Eu acho que sim. Era o que você queria, assim? Eu acho que sim. Demorou um pouquinho, assim, né? Até a gente achar o modelo, assim, mais... Esse aqui é o Papo de Crack, demorou um pouquinho. Mas hoje em dia é total, cara. É um programa que tem muita participação de ouvinte. Isso eu faço questão, assim, porque eu acho muito maneiro. Que o ouvinte também possa falar o que ele pensa. Né? Tô eu lá, o Jairo Júnior, o Robson De Lázari e o Nicolas França dando opinião sobre, sei lá, o Curitiba. Mas por que o Júlio, que tá em casa, não pode também falar o que ele pensa? Discordar ou concordar. Aí você vê a visão de um torcedor, né? Isso, cara. E aí eu boto, quanto mais gente eu consigo colocar pra falar, eu acho melhor. Eu acho que parece que o cara tá junto. E engrandece muito a pauta do programa. Porque às vezes o repórter chega, acho que hoje a gente pode falar disso aqui e tal. E aí vem um ouvinte e fala uma parada que acaba gerando um debate muito maior, assim, do que a gente tinha previsto. Né? Sei lá, o cara, hoje a gente vai falar aqui do zagueiro que tá machucado. Mas de repente um ouvinte manda uma pergunta lá falando, mas vocês não acham que esse lateral aí não serve? Que o cara é fraco e tal? E aí o debate muda de lado, a gente acaba falando mais sobre o que o ouvinte propôs. Sai do roteiro, do que a gente tinha imaginado inicialmente, né? Então acho que hoje já faz algum tempo, né, que a gente chegou a esse modelo, assim, que tá bem redondo, assim. É um programa que eu tento conduzir com o mais levemente possível, assim, como se fosse uma conversa mesmo,
como se a gente estivesse numa mesa entre amigos, como se essa participação do ouvinte fosse também uma mensagem de um amigo que chegou. E o ouvinte se sente parte do programa, né? Isso é legal. Colocando ele junto, ele se... Não, eu ajudo esse programa. É um programa que esse ano vai fazer 12 anos no ar já. Né? Então, quando eu entrei, em 2010, o Transamérica Esportes tinha 9 anos no ar. E agora o Papo de Craque já tem 12. Né? O Transamérica Esportes continuou, claro, com grande sucesso. Mas o Papo de Craque também já é um programa veterano no ar e que eu tenho assim um orgulho gigante de fazer desde o primeiro dia, né? Eu fui contratado para fazer o Papo de Craque e tô lá fazendo desde o primeiro dia. É meio clichê falar, mas é um filho. É como se fosse um filho. Sim. Eu tenho um orgulho gigante. Assim, você chegou lá do zero, né? Não existia, cara. Não existia o programa. Eu cheguei para fazer e tá aí. Tá rolando. É um programa que desde o começo teve uma aceitação grande também dentro do meio dos jornalistas. Sabe? A gente desde o começo recebeu muito feedback positivo dos colegas de trabalho. Galera que trabalha em jornal, em site, em TV, em outras rádios, dizendo que gostam do programa, que ouvem e tal. E, pô, isso sempre foi uma motivação a mais, assim. Eu tenho muito orgulho. Teu filho, ele é teu filho, e o Transamérica Esportes, quando às vezes você tem que participar, assim... Pô, o Transamérica Esportes é um canhão, cara. Que às vezes você tem que... direto. Já apresentei muito, né? Ela vai entrar de férias, Porto fica lá uma troca ou outra, por algum motivo pessoal, algum compromisso, né? Ou férias de alguém, ou alguém tá doente. Então, pô, ao longo desses anos todos eu já apresentei várias vezes o Transamérica Esportes e é um canhão, assim. Tudo que você fala lá repercute. Mas você sente Se diferença? você fala bobagem, vai sobrar para você. Mas tem diferença nos dois, assim, do jeito de conduzir o programa? Sinto, cara. O Transamérica Esportes, ele é um programa... Ele, como eu falei, ele tem uma estrutura, assim, mais tradicional, né? Esse lance de você chama o repórter traz informação, chama o comentarista fala ali o que ele pensa e tal. Ele tem essa estrutura um pouco mais tradicional do rádio, mas aí, ao mesmo tempo, para subverter tudo isso, tem o ET. Né? Tem a presença do ET que solta a comédia ali. Que no Papo de Craque não tem, né? E no Transamérica Esportes, o ET, aí ele dá uma anarquizada no negócio todo ali, falando as bobagens dele. E aí vira uma bagunça maneira, assim. É o legal quando ele entra, porque às vezes o debate tá pesado. Tá todo mundo discutindo com o outro. Ele entra já com humor. Levantando um pouco a voz. Ele entra com humor, você como host também entra da pilha. Então daí deixa um pouco mais leve. Eu também gosto de uma palhaçada, então minha relação assim com o ET sempre foi boa, assim, da gente conseguir tirar uma onda junto no ar, assim. Não, dá pra perceber a sintonia, assim, de todos também, né? Mas, não, todo mundo. Mas sempre do host com o ET... Parece que vocês não estão cagando, mas estão cagando aquela discussão. Vamos tirar sarro deles agora? Eu brinco muito que ele é o diretor do programa, né? Então, se ele quer que o negócio vire bagunça, vai virar bagunça. Ele fica quietinho e deixa... Se ele fica quieto, aí a gente toca seriamente ali o negócio. Mas se ele tiver no dia que ele tá querendo aprontar, a gente ele sempre solta uma e... A gente vai na onda dele, É muito legal todos os programas de vocês, acho sensacional. Que bom, cara. E, assim, tá na rádio há muitos anos já, juntando tudo, dá uns 14 anos em rádio. De Transamérica são quase 12, na CBN foram 3, quase 15. Quase 15 anos. E com quem você aprendeu mais, assim, você tem, vamos dizer, um ídolo, assim, da transmissão? Cara, quando eu entrei, eu tive um apoio muito grande, quando eu entrei na CBN lá, eu tive um apoio muito grande de um cara chamado Moisés Machinski, que era o produtor do programa da CBN e tal, que foi um cara assim que ele ajudou muito a conduzir, assim, a ensinar, faz assim, faz assado. É um cara que desde o começo tinha uma preocupação muito grande em ajudar a garotada que estava entrando ali. E aí a Nádia Mauad, eu tenho certeza que tem o Moisés também como um cara que ajudou muito, porque ele ajudava mesmo. O Lucas Rocha, que hoje apresenta na Rede Massa, apresenta o programa da hora do almoço ali na Rede Massa, também nessa época passou por lá, passou ali pelo Moisés Machinski. O Carlos Kleina, como eu falei, era um cara... E a primeira função que eu exerci numa transmissão de futebol em rádio foi a de plantão esportivo, né? Que é o cara que passa os resultados ali durante o jogo, resultados de outros jogos, vai passando gol, saiu gol em tal lugar, classificação e tal. E o Kleina, ele é a referência
nessa função no rádio aqui do Paraná, né? Então é um cara também que foi importante. Mas o nome que mais me vem à cabeça quando eu penso nisso é o do Marcos Tosi, que era o apresentador do programa do CBN Curitiba, edição da tarde, na época em que eu era o repórter. Nessa época que eu era o repórter de rua, o repórter da Assembleia Legislativa. O Tosi, ele foi um mestre do jornalismo para mim, assim, me ensinou muito. Acho que mais do que qualquer professor que eu tenha tido. E é um cara que eu tenho uma gratidão gigante, assim, desde sempre. Inclusive, quando eu saí da CBN para Transamérica, foi uma despedida difícil, porque eu tinha um respeito e um carinho pelo Tosi, assim, gigante. E mesmo pouco tempo, você pegou um carinho pela pessoa, porque o cara era além de talentoso, devia ser muito gente boa, né? Isso, era um cara que... E era um cara que tinha um entendimento do jornalismo, assim, que foi naquele momento muito importante pra mim, assim, sabe? Aquele momento que você tava aprendendo. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu ainda tava na faculdade, né, cara? Então ele tinha, assim, uma visão da profissão e tal que me abriu os olhos, assim, me abriu a cabeça e eu sou muito grato desde então. O cara que você aprendeu, é como se fosse teu professor do jornalismo, né? E, cara, e o Faquinello, cara, também é um cara, assim, que eu preciso citar nessa tua pergunta, cara, porque é um cara que faz parte da minha vida profissional desde muito cedo também, né? Eu fui estagiário dele. Lá como estagiário. Fui estagiário dele lá atrás, depois a gente foi trabalhar junto na Transamérica e eu sei que ele foi um dos caras que me indicou, assim, que quando o Rogério teve essa ideia de fazer um programa novo, ele meio que me ajudou a ser o escolhido para apresentar. E a gente foi trabalhar junto depois na Paraná, né? Era também a Educativa, mas tinha mudado de nome. A gente ficou quase 4 anos trabalhando junto no programa que ele apresentava lá, o eSport. Eu fui editor-chefe do programa, ele era o apresentador. Então a gente trabalhou junto muito tempo, assim. É um cara também que eu tenho um respeito enorme. Então as pessoas que acham que vocês são rivais não são. Nossa, nem um pouco. Zero. Que Que bacana. E como é que é a interação entre vocês lá da Transamérica, assim? Todo mundo se dá super bem? Cara, sai pra beber aquela cervejinha na sexta-feira? Cara, assim, como qualquer relação de trabalho, né? E todo mundo que tá lá hoje tá há um bom tempo já, sabe? É uma equipe que tá formada há um certo tempo, assim. Agora que teve essa mudança que eu falei do Daniel, né? E aí entrou o Robert como produtor, assim, ele entrou faz uns 6 meses. E aí tem o Edgar, que entrou também depois do falecimento do Jacir de Oliveira. Mas antes disso, cara, acho que já te fazia uns 5 anos que não tinha, assim, uma mudança. Então a galera trabalha junto há muito tempo. E numa relação dessa, é claro que tem os arranca-rabo, né? Sim. Tem umas discordâncias, tem gente que se dá melhor com outros do que, né? Como qualquer relação de trabalho. Mas, no geral, todo mundo se dá bem, todo mundo se respeita muito. Eu fiz grandes amigos ali dentro, cara, pessoas que até hoje convivem comigo, assim, pessoas que frequentam ou frequentaram já muito a minha casa. Eu sou muito amigo do Caco Mazanic até hoje, né? O Caco saiu da Transamérica já faz... Porco Dobre. Já faz muitos anos, o Porcão, Eu continuo muito amigo dele. O Robson De Lázari até era uma amizade que eu já tinha antes, né? Eu já era amigo do Robson antes dele entrar na rádio. Eu indiquei o Robson até para entrar na Transamérica. Fui um dos, né? Porque várias pessoas indicaram o Robson, é um cara extremamente competente, mas eu fui um dos que também apontei ele ali como um cara para ser contratado no momento ali que surgiu essa vaga. É um amigo também de muitos anos, um cara que conheço a família dele inteira, ele conhece a minha família também. Então, competente, né? Demais. Eu lembro dele na época da televisão, assim, ele trabalhou alguns anos na Globo, mas ele trabalha no SBT hoje, na Rede Massa, também há muito tempo. É um repórter, tanto no rádio quanto na televisão, excelente. E quando trabalhou em jornal, também era excelente. Ele trabalhou anos na Gazeta do Povo, cobriu Copa do Mundo, foi pra África do Sul em 2010, na Copa do Mundo. É um cara fantástico. Você já foi pra alguma Copa ou não? Não, só na do Brasil, pra assistir jogo e tomar cerveja. Mas trabalhando nunca. Putz, seria legal, né? né? Nem tirando do Brasil, nem pra conhecer assim outro país, você conseguiu? Na Copa não, já visitei estádios fora do país e tal. Qual que foi o estádio assim mais legal que você já viu assim?
Ah, cara, o mais legal, acho que é a Allianz Arena, lá em Munique. O estádio do Bayern de Munique. Eu vi um jogo da Bundesliga lá, entre Bayern e Wolfsburg. Então, porra, estádio lindo, né? O timaço do Bayern e tal. E por dentro também é totalmente diferente. Animal, muito bonito. Os nossos estádios estão tão próximos hoje em dia, depois do... Os da Copa, né? Os estádios da Copa do Mundo de 2014, aí são estádios muito modernos, né? Então, acho que dá para equiparar, assim. Talvez a questão, assim, do cuidado, um ou outro tá um pouco mais abandonado, mas, assim, a Arena da Baixada é um estádio de primeiro mundo. Sim, sim. Né? O estádio do Palmeiras, o estádio do Grêmio, são estádios belíssimos que talvez não tenham a mesma fama, porque, pô, a gente tá falando do estádio de um dos maiores clubes do mundo, né? O Bayern de Munique tá toda hora disputando o título de Champions League aí e tal. Alguns dos melhores jogadores do mundo jogam lá, então... Talvez tenha essa mística um pouco maior lá, assim, mas acho que em termos de estrutura a gente tem estádios muito bons aqui no Brasil. E você foi assistir esse jogo, é diferente mesmo? Ah, foi legal, né, cara? Europeu, pô, assim. Você estando na Alemanha, tomando uma cervejinha ali. Vendo o Robin cortar pro meio e bater. Vendo o Robin em campo, o Lewandowski, o Carlo Ancelotti era o técnico do Bayern na época, o Thomas Müller em campo. Pô, pra quem é fã. É maneiro, né? Pra quem gosta de futebol, assim, foi uma experiência bem legal. Mas eu vi jogo na Áustria também, fui ver campeonato austríaco. É mesmo? Bem mais alternativo, né? Série B do Paranaense é um pouquinho melhor. Jogo ruim, assim, nível baixo e tal, mas foi legal. Tá? Estádio vazio, ao contrário do Bayern, né? O estádio do Bayern tava tomado. Esse da Áustria já não tinha muita gente, não. Mas bem legal também. Aí fui visitar estádio em Amsterdã, fui ver jogo na Argentina, no Uruguai. Argentina, você foi em qual? Na Argentina eu vi 3 jogos na Argentina. Eu vi um jogo do River Plate contra o Trujillianos da Venezuela pela Libertadores, na época que o D'Alessandro tinha voltado pro River. Sim. Né? Saiu do Inter, voltou pro River, depois voltou pro Inter. Ele tava lá. Fui ver esse jogo. E aí fui ver 2 clássicos. Fui ver São Lourenço e Huracan, que eles chamam lá de o maior clássico de bairro do mundo. Fui ver no Nuevo Gasômetro, que é o estádio do São Lourenço. E fui ver o clássico de Avejaneda, o Racing e Independiente, que é um dos maiores clássicos da Argentina. Fui ver no El Cilindro, que é o estádio do Racing. E pega fogo. O jogo foi uma bosta, cara. Foi um 0x0 bem ruim, assim. Mas porrada, né? Porradaria, pancadaria. Estilo futebol argentino mesmo. Dando no meio um do outro, assim. Tem 2 campeonatos que eu não consigo assistir. É o italiano e o argentino. Eu não consigo assistir. Não consigo ficar 90 minutos fixado naquele jogo. Tirando o Napoli e o Atalanta, que são... Jogam um pouco mais, assim, né? O resto eu não consigo parar pra assistir. Cara, é uma experiência muito maneira da torcida, né? Você vê os argentinos, eu tenho a impressão nítida, assim, de que eles gostam mais do que a gente de futebol, sabe? Os caras têm uma paixão, assim, mais maluca do que a nossa. E então é uma experiência muito maneira, assim. Fui ver um jogo do Peñarol também no Uruguai, fui ver Peñarol e, não lembro agora o adversário, mas era a Libertadores também. No estádio do Peñarol, o Campeão del Siglo, também é um estádio bem bonito também. Também gostam bastante. Lotado. Mas menos que os argentinos. Os argentinos são malucos. Os países são loucos, né? São malucos, muito apaixonados. Infelizmente, felizmente pra gente, nosso futebol parece que cresceu de um nível, assim, nos últimos 3 anos, absurdo, né? Acho até que eles têm eles têm essa impressão lá também, assim, de que pra competir com os brasileiros tá difícil, assim, né? Tá, a gente cresceu muito. Aqui no Brasil a gente perde os jogadores, os nossos melhores jogadores, a gente perde pra Europa, né? E já é um problema, né? O cara surge, garoto, e daqui a pouco, tchau, foi embora. Joga pouco tempo no teu time. E na Argentina, eles além de perder pra Europa, perdem pra gente. Brasil, né? Então, o jogador deles vai pra Europa também, e os que não vão pra Europa vão pra cá. Então, olha o que sobra lá, né? Sim, o Galo tá com... o Nátio Fernandes, que o Zaratio, o Tomás Coelho, que veio primeiro pro Red Bull, agora tá no Atlético, o Canóbio aí, que era do Peñarol. Pô, o cara foi o melhor jogador do futebol uruguaio, tá no Atlético. Isso só tende a crescer, né? Se formando uma liga brasileira. E assim, a nossa economia não tá boa, mas tá melhor do que a dos nossos vizinhos aqui, né? Então, o Brasil tem mais grana, tem times mais ricos pra competir. Cara, se você vê essa Libertadores atual aí, os times argentinos não tem nenhum, assim, que você fala, pô, isso aqui é um timaço. O time do River é um time muito bom. Organizado, né? É um time muito bom. Mas o do Estudiantes é um time muito bom. O Racing é um time muito bom.
Mas não se compara com os melhores brasileiros. Não se compara com o Palmeiras, com o Galo, com o Flamengo. O Flamengo agora não tá numa fase tão boa, mas tem um elenco muito forte. O Boca Juniors, que sempre foi um time... E é ainda, né? Um time que, assim, que pô, quando o brasileiro encara o Boca na Libertadores... Dá uma tremida. Dá uma tremida, né? Mas o time do Boca não tem nada de muito especial, não. O próprio Corinthians, que não tava numa boa fase, foi lá e conseguiu empatar fora de casa, ganhar em casa. Eles estão numa fase complicada aí. Grana, né, velho? Futebol cada vez mais é grana. Futebol profissional, assim, né? Você sabe alguma coisa dessa nova liga que eles estão querendo criar no Brasil? Cara, é uma coisa interessante, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo, assim, que levam futebol a sério mesmo, em que a Confederação Brasileira, a Confederação Nacional, organiza o campeonato. Né? Na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, não é a Confederação. A Confederação cuida da seleção. A seleção espanhola é responsabilidade da Federação Espanhola. Mas a Liga não, a Liga é uma responsabilidade dos clubes. Os clubes que se juntam ali numa instituição e criam um campeonato, pensando no que é melhor para eles, negociando cota de televisão de acordo com o que é melhor para eles, né? Então eu acho que isso é algo positivo, só tem a crescer, assim, se realmente eles conseguirem chegar num acordo que seja realmente bom para todo mundo, né? Porque se você for para abrir uma liga com as fazer o mesmo acordo, fazer a mesma coisa, para ter uma divisão de grana que favorece os do Rio de Janeiro, de São Paulo, Flamengo, Corinthians, aí não sei se faz tanto sentido. Mas uma liga que divida melhor a grana e que faça um campeonato bem organizadinho, pô, é uma boa, cara. Entrando o SAF ainda aqui no Brasil, boa, né? Tá rolando agora, né? Os times virando empresa. E tá dando certo até, né? Até que sim, né, cara? São alguns modelos diferentes aí, eu acho que também é meio ilusão achar que isso vai mudar o... Todo time vai ficar milionário e vai ficar bom. Pô, não tem como, né? Sempre alguém vai ter que perder. As pessoas querem se inspirar na Premier League, né? Alguém tem que ficar em último. Mesmo na Premier League. Alguém vai cair, né? Alguém cai, alguém é rebaixado, alguém não classifica. Ó o Manchester United aí, né? Esse que é o problema de muito torcedor também, né? Parar pra pensar, tipo, só o meu time pode ser campeão. Tem 19, tem 20 clubes, 19 não vão ser campeões. Acho que é um fenômeno muito brasileiro, assim, cara. E eu não sei se tô falando bobagem, mas eu acho que tem a ver com o campeonato estadual. Como os estaduais, eles durante muito tempo, eles eram o campeonato mais importante, assim, né, do ano. E talvez o único que várias equipes disputavam, né? O campeonato brasileiro é um campeonato que começou em 1971, né? Que nesse formato que a gente tem hoje. Antes teve Roberto Gomes Pedrosa, né? Alguns experimentos, assim. Mas o campeonato brasileiro é um campeonato que, se você for pensar, é recente. Na Inglaterra começou em 1800 e alguma coisa, né? Os caras já estão, desde 1990, estão com esse formato liga, né? Então lá na Europa eu acho que assim, tem mais assim, essa coisa do cara, o cara que torce, sei lá, pro Southampton. O cara sabe que ele não vai ser campeão inglês, assim, desde o primeiro dia já do campeonato. Ele sabe que ele não vai classificar para a Liga dos Campeões, ele sabe que ele não vai classificar para nada. E aqui no Brasil, todo mundo acha que o time vai ganhar. Ele pode estar disputando para não cair. Meu time tem chance de ser campeão esse ano, meu time vai para Libertadores. Eu acho que a gente ainda, talvez porque, como eu falei, o estadual, no estadual você acaba ganhando o título a cada 2, 3, 4 anos, você é campeão. Né, se você torce para um dos times, um dos principais times do estado. E aí acho que deixou a galera meio mal acostumada, assim. Todo mundo acha que tem que ganhar título todo ano, né? E aí vai causando essas expectativas meio furadas, assim. Eu sabia que meu time não seria campeão. Qual que é o teu time? Leeds. Não dava mesmo. Mas, pô, que legal que escapou, né? Mas, nossa, eu torci muito no final. Que bom que escapou. Parecia um time brasileiro. Eu não sabia que eu torcia tanto. Feliz que escapou. Primeiro que é um time tradicional. E segundo que toda a história do Marcelo Bielsa lá foi muito legal, né? E ser rebaixado no ano em que ele deixou o projeto, eu acho que seria um castigo. E eu virei fã do Rafinha, cara. Mas vai embora, Parece que é uma cria minha, assim. Eu falo, não, eu vi ele crescer no futebol. E ele comemorou pra caramba, né? Comemorou, ele atravessou né? De joelho. Né? De joelho, e depois ele foi do meio da torcida. Bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil e tudo. Mas ele deve ir embora agora, né? Parece que o Barcelona tá... quer muito. E o Deco é o empresário dele, né? É muito difícil ele ficar. Segurar, né? O Leeds eu torço desde 2001. Que legal, hein, cara? Quando eu tinha TVA falsificada. Tinha o Rio Ferdinand, não tinha? Tinha, o Rio Ferdinand, ele foi pra Champions, chegou na semifinal, se eu não me engano.
Só que daí começaram a roubar dinheiro e só caiu. E o dirigente não era brasileiro, isso que é mais estranho, né? Mas ele gostava do Brasil, acho, porque ele fez igualzinho. Se inspirou. E deu torço pra ele desde 2001, cara. Que maneiro, cara. E falei esse negócio de torcer. Pra mim, você foi um dos primeiros do jornalismo a falar pra quem torce, né? Mas eu só falei porque eu torcia porque meu time era irrelevante, né? Na época que eu falei. Que foi lá atrás, lá na CBN, lá ainda, quando eu trabalhava com o Luiz Augusto Xavier. Que eu tinha aí, eu fazia um quadro no programa dele, que era o quadro dos resultados da rodada, assim, eu que passava. E aí eu falava do Joinville, assim, falava, não, eu sou torcedor do Joinville e tal. E ele tirava sarro, falava que Joinville só tem balé, né? Porque é a capital da dança, né? Tem o Festival de Dança de Joinville, que é muito importante, muito famoso. Tem o Balé Bolshoi lá, foi a primeira escola do Balé Bolshoi fora da Rússia, foi em Joinville. Aí ele tirava essa onda, assim. E aí virou uma brincadeira do programa, né? Eu falar que torcia pro Joinville e ele tirar sarro do Joinville. Mas eu não teria falado se eu fosse torcedor de um time grande, mais importante. Você não tinha falado, não. Nessa época o Joinville não tinha nem divisão. Tá igual tá hoje, sem divisão. Mas teve uma época que teve um crescimento quarta, terceira, segunda, né? Primeira divisão. Foi incrível. Aí segunda, terceira, quarta. E a culpa foi minha, né? Da queda. Eu fiz uma promessa em 2009, quando o Joinville estava sem divisão. E eu fui com alguns amigos lá para Joinville. Inclusive o Robson De Lázari estava junto. A gente foi assistir Joinville e Metropolitano de Blumenau, na final da Copa Santa Catarina, que valia uma vaga na Série D, na quarta divisão. E o Joinville ganhou, foi campeão. Aí fizemos uma festa danada lá e aí eu fiz uma promessa que quando o Joinville jogasse a Série A, não importava qual lugar, qual estádio, qual adversário, eu estaria presente no primeiro jogo do Joinville na Série A. Aí em 2010 jogou a Série D, em 2011 ganhou a Série C, aí ficou 12, 13 e 14 na B, em 14 ganhou a B e o jogo foi pra Série A. Aí chegou 2015, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Joinville no Maracanã. Falei, puta, cara, não podia ser melhor, né? O maior templo do futebol brasileiro, uma cidade que eu amo, acho o Rio de Janeiro fantástico. Falei, vou pra lá, cara, vou pra lá. Só que aí comecei a ver preço, comecei a ver passagem, tava caro. Nenhum amigo se empolgou de ir junto, porque tava muito caro, ficou meio em cima da hora. E aí pipoquei, não fui. O Joinville perdeu o jogo 1-0, gol do Vina, que hoje tá no Ceará. Tinha uma galera de torcedor do Jack lá, ia ter sido bem legal se eu tivesse ido. E aí ali eu amaldiçoei meu time, né, cara? Não cumprindo essa promessa. Ele só perdeu. O time caiu pra B, caiu direto pra C, daí ficou 2 anos na C, caiu pra D, e agora não tem nem divisão. Mas pensa, ele tem mais título que a Ponte Preta. Tem. Ponte Preta não tem nenhum. Agora o Joinville, nessa sequência maluca aí de subiu e desceu, ganhou 2 campeonatos brasileiros. Ganhou a terceira divisão. E também foi problema de dirigente, assim? Acho que sim, cara. Acho que sim. Acho que a galera do Leeds aí deve ter assumido o Jack. Pois é. E feito uma além de chegar na primeira divisão, a primeira divisão é muito difícil, né? Um time do tamanho do Joinville não é um time de primeira divisão. Sabe? É um time assim que pode até jogar a primeira divisão eventualmente, mas não é muito difícil conseguir se manter. O que a Chapecoense fez nesses anos ali, que ela ficou vários anos na Série A, é um negócio, assim, muito fora da curva. Que é um time de uma cidade pequena, que tem um alcance pequeno. É muito difícil, cara. Tem que ser um trabalho, assim, impecável. De contratação, de venda, de montagem de elenco, de escolha de treinador. E o Jack fez tudo errado, né? O grande nome do Jack para disputar a Série A foi o Marcelinho Paraíba. Já tava veterano, tá no finalzinho de carreira. Nunca foi um cara. Vocês não aprenderam nada, que ele caiu junto com o Coxa. Ele caiu, né, com o Coxa também. Não é um cara assim também, muito daqueles que compra projeto. Não, né? nem um pouco. Eu vou é bom jogador, mas não. Então, fez tudo errado. E aí acho que também, não sei se o que fizeram com a grana, né? Porque também não é um time pra não ter divisão, né? Uhum. Acho que uma Série B, assim, se estabelecer como um time de Série B era uma realidade ótima pro Joinville. E aí fica nessa de, num ano bom, de repente sobe. Aí tenta ficar na Série A. Mas é muito difícil. A Série A, o Campeonato Brasileiro é
pesado, né? É muito difícil. Tanto que esse ano cai em acho que é um 4, dos né, mais cara? disputados, né? É. Nessa rodada que tá, nenhum clube Tá muito tava tão achatado, né? próximo, assim, o último se ganhar 2 já vai... Do primeiro pro 16º, a diferença acho que é de 6 pontos, um negócio bem, bem pequeno, assim. Porque agora, bom, eu sou primeiro meu bairro, depois sou Curitiba, depois sou Paraná, depois sou Brasil. Eu sou bem bairrista. Mas eu vou dizer que o nosso campeonato é um dos mais disputados. Você pega lá o Premier League, Liverpool e City. Daí o outro campeonato à parte, pronto, acabou. Aí você pega o italiano, mesma coisa, espanhol. Total. Mesma coisa. Nesse ponto, nosso com certeza. é muito disputado. É um campeonato muito mais imprevisível, assim, né? Do que os outros. Sem dúvida. E é um campeonato que cai 4, né? Cai 4. Nenhum desses europeus grandes aí derruba 4. Na Inglaterra cai 3, na Espanha cai 3. Na Alemanha, por exemplo, cai 2. E aí tem um playoff. Né? O antepenúltimo da primeira divisão joga um mata-mata contra o terceiro da segunda. Pra ver quem que se sobe ou se não sobe. E aqui a gente derruba 4 de cara. É difícil, cara. Pra time menor, é um dos campeonatos mais disputados. Eu acho, assim. Foda. Claro, não é o mais bonito de se assistir. Porém, porém, é um dos mais disputados. É que assim, eu acho que a gente tem uma defasagem grande, assim, dos maiores para os nossos, né? Os melhores times das grandes ligas europeias são melhores que os nossos melhores aqui, né? Então, o Bayern, o Liverpool, o Real Madrid, são times melhores do que os nossos da elite aqui, né? Só que no meio ali... muito mais dinheiro, né? No meio eu acho que já... Depende da liga, né? Na Inglaterra hoje os médios estão muito fortes, porque tem muita grana, né? São times com muito dinheiro. Mas em outras ligas, assim, o pessoal do meio da tabela e o pessoal do meio da tabela aqui, eu acho que até se equipara. Uma vez o Tite falou, nossa, era o 4º mais disputado, tá entre os 5 melhores. Assim, de imprevisibilidade, de mais times disputando, eu acho que sim. Mas se você for pegar, na prática mesmo, assim, é que muda muito quem disputa. Mas no campeonato é sempre 2, 3 já é muito, que assim estão brigando pelo título. Né? Mas aqui a gente tem uma alternância maior de quem são esses 2. Né? Vai ter um ano que é o Galo e o Flamengo, vai ter um ano que é o Flamengo e o Palmeiras, vai ter um ano que é o Corinthians e o Palmeiras, vai ter um ano que é o Grêmio, né? E lá não, lá é sempre os mesmos, né? Sempre o Real Madrid e o Barcelona, sempre a Juventus e a Internacional e o Milan, é sempre o Bayern de Munique e o Borussia Graças a Deus pela incompetência dos dirigentes brasileiros. Acho que sim. Porque se você tivesse um dirigente, dou um exemplo, Fluminense, se não me engano, 2010, campeão, em 2011 disputando para não cair. Então, uma incompetência total. Isso aí é difícil de explicar. Graças à incompetência, nosso campeonato é muito bom. É um campeonato que nesse ponto, assim, ele é muito imprevisível. Sempre cai um grande, né? Sempre tem um grande que ou cai ou luta para não cair, pelo menos. Né? Pô, a queda do Grêmio ano passado... Todo ano você espera um grande cair. Ano passado a queda do Grêmio foi muito e era um timaço, assim, era um timaço, assim, que você nunca falaria que... Um time bom que, cara, não conseguiu escapar, cara. Não conseguiu ficar em 16º. As primeiras rodadas você fala, não, o Grêmio vai disputar pra acho que era a expectativa de todo mundo. Né? E caiu do nada mesmo. Bom, também não sei o que rolava internamente também, né? Tem muita coisa, né? Esses times grandes assim caem, nunca é uma coisa só, né? Sempre nunca soma um monte de coisa. Eu sempre brinco até. O time que tem muita gente com idade sempre vai disputar pra não cair. E o time que trocou 3 vezes de técnico pode ter certeza que vai disputar pra não cair. Essa parada do técnico aí, eu não sei se é... Os que estão bem não trocam, ou se não trocam porque estão bem, ou estão bem porque não trocam. Mas se você for bater aí as tabelas dos brasileiros aí dos últimos anos, é sempre assim. Os primeiros colocados são os que não trocam. Mantém o técnico mais tempo. E lá embaixo os caras trocam 3, 4 vezes de treinador. Quando começa a trocar muito, pode ter certeza. E é um fetiche, uma tara, assim, que o torcedor em geral tem, que é até difícil de entender, assim. Agora a gente tem visto muito isso lá na rádio com a torcida do Coxa, assim, sabe? Que, pô, é um time que claramente é um time pra brigar pra ficar na primeira divisão, assim. A diretoria já falou isso, né? Que esse é o objetivo, é isso que o Coxa quer. Ficar na primeira divisão. E, cara, tá fazendo uma campanha boa nesse começo de ano, pensando nisso. Pro objetivo, tá ótimo. E mesmo assim a torcida, não, porque esse cara não dá certo, tem que trocar. É estranho, assim, parece, sei lá, o pessoal não aprende, acho.
que o trabalho de longo prazo assim, é importante. A melhor coisa que tem é o trabalho de longo prazo. E quando o torcedor fala tem que trocar, coloca quem? Pois é, também tem isso. Nunca pensam no quem vem depois, né? E vão pagar o salário dele até o final, então. Muitas vezes pode ser bem pior, né? Exatamente. Não, tem que trocar. Daí quando troca, vem o cara e fala, meu Deus, não acredito que veio esse cara. Sempre vai rodar os mesmos. Sempre os mesmos técnicos vão rodando os times. Não tem muito. O Coxa até, pô, esse cara aí que tá aí, o Gustavo Morínigo, foi uma carta bem fora do baralho, assim, que o Coxa achou, né? Ninguém falava desse maluco aí. Sim. E o Coritiba foi buscar ele lá no Paraguai. Tá fazendo um trabalho legal. Ele não é perfeito, ele tem suas teimosias. Defensivamente, eles gostam de se defender. Mas os times do Paraguai são assim, né? Pois é, o jeito do cara trabalhar. É isso. Acho que o clube tem que escolher um técnico sabendo como ele monta o time. Sim. E falar, não, é isso aí. Como confiamos no trampo dele, boa sorte. Quem tá me surpreendendo é o Filipão. O Filipão, pô, um cara histórico, né, meu? Cara histórico. O currículo do Filipão, o cara tem... O que ele não ganhou? O cara ganhou tudo, né, velho? Ganhou Copa do Mundo. O que vai falar mais, né? Tomou 7 também? Tomou. Mas, pô, chegou na semifinal da Copa. Era a Alemanha, né? Aquela Alemanha era a Alemanha. Pois é. E é um cara que tem uma história assim que meio que não tem como questionar. Acho que dá pra questionar os últimos anos da carreira dele, né? Claramente é por isso que ele tem me surpreendido, porque nos últimos anos foi muito... Claramente já não é mais o mesmo, mas acho que dá pra fazer um bom trabalho. O Atlético é um clube que oferece estrutura pra fazer um bom trabalho. Uma das perguntas, tem muito torcedor chato tem. Com você, assim, tipo... esse cara é coxa branca. Esse cara é atleticano, só pode. Tem. Pô, tem demais. É o que mais e tem. Enche o saco isso? Cara, já chegou uma altura que... Já me incomodou mais. No começo, quando eu fiz a mudança pra Transamérica, assim, que foi um impacto grande de mudança de audiência pra mim, assim, né? Porque a CBN é uma rádio muito importante, uma rádio muito relevante, mas não se compara, assim, em termos de alcance, de repercussão. Talvez até nem seja uma coisa boa, assim, pensando em sociedade, porque na CBN eu tava falando de assuntos políticos, de lei, de coisas que impactam a vida das pessoas, assim, e, sei lá, ninguém ficava me mandando mensagem para dizer que concorda ou não com a minha reportagem. E na Transamérica, todos os dias, desde o primeiro dia, alguém discorda, né? E discordar é uma coisa, mas, né, xingar... ameaçar. Mas chega esse limite, assim? Já teve de tudo, né, cara? Hoje eu não ligo mais, já liguei mais, já respondi mais, assim, via rede social e tal. Hoje em dia eu não faço mais muito, não. Eu aprendi, assim, que não vale a pena. Não vale. Mas tem muita gente chata. Futebol é foda porque envolve paixão, né, cara? Então tem muita gente que fica cega, assim, que não consegue entender que você tá criticando o time dele porque, sei lá, você tem uma opinião de que merece uma crítica por algum motivo, assim. O cara acha já que é porque você quer, você faz parte de uma grande conspiração midiática para derrubar o time dele e para favorecer o rival, que você vai trabalhar, que eu saio da minha casa no domingo à tarde para passar o dia inteiro dentro do estúdio, falar mal do porque eu sou atleticano e eu quero prejudicar o Coritiba. E faz 15 anos da minha vida que eu faço isso. Que todo fim de semana eu vou trabalhar, em vez de ficar em casa, em vez de ficar com a minha família. Eu pego minhas coisas, vou lá trabalhar, porque eu quero destruir o rival, né? Destruir o Atlético. E competência, né? Porque você não conseguiu até hoje. Até hoje. Destruir nem o Atlético, nem o Paraná, nem o Coritiba. Mas, cara, todo dia a gente ia chamar, na época do Caco Mazzani, que tinha os atleticanos falavam que era o papo de Caco, os coxas falavam que era o papo de Capi, né? E até hoje falam, assim, que quando tem Atletiba, isso é muito engraçado até, porque aí no dia seguinte no programa fica por exemplo, o Atlético perdeu do Coxa aí, né, esse ano na semifinal. Aí no dia seguinte do campeão do jogo, os coxas todos falando, todos não, né, mas esses que são mais malas, assim, falando, porra, vocês estão todos tristinhos aí, né? Tô vendo aqui a cara de vocês, todo mundo triste, porque o time de vocês perdeu. E os atleticanos falando, vocês estão bem alegrinho hoje, né? Todo mundo aí dando risadinha, todo mundo felizinho, porque o time de vocês ganhou. E assim, no mesmo minuto, chega a mensagem dos dois lados falando que você tá feliz porque o Coxa ganhou, que você tá triste porque o Atlético perdeu. Eu não lembro qual o jogo, mas foi no teu programa.
O Jairo Júnior chegou, tava rouco, provavelmente trabalhou um monte. Falaram, tá rouco porque gritou um monte da vitória. Jogo. E aí azar do Juninho também, ele teve azar porque foi no jogo do Fluminense que o Coxa virou, né? Tava perdendo de 2-0 e virou. Ele já chegou rouco. Na primeira participação dele na transmissão, ele tava rouco. E aí o que ficou é que ficou rouco porque ficou gritando, comemorando. Terceiro gol. Não, cara, o cara já tava rouco, tava com a voz ruim. E aí você faz um jogo inteiro, a voz piora, né? O Jairo Júnior acho um baita de um jornalista, né? O Juninho Porque o Juninho é um cara, quando assim, ele cobriu o Atlético, a torcida do Coxa metia o pau dizendo, atleticano. Isso. Aí quando começou a cobrir o Coxa, isso aí, Coxa Branca. Isso. Por quê? Porque o cara consegue transmitir o que o torcedor quer ouvir, o que o torcedor pensa. Então, o Juninho, eu acho ele um cara assim, espetacular, especialmente, né? Dentro do campo, assim, durante o jogo, sabe? Acho que ele transmite ali na hora dos lances, assim, quando o narrador passa pra ele, assim, bateu pro gol, quase gol, hein, Juninho? Acho que ele entra muito no clima, assim, transmite uma energia legal, assim, na transmissão. Ele é um cara também muitos anos de experiência. Cresceu com o pai dele. O pai dele que também é um baita de um... Também é um cara fantástico. Só falta o cabelo, mas o resto o cara tem tudo. O Jairão é um cara maravilhoso, cara. Assim, e também uma pessoa... Aquele cara que você nunca ouviu... Eu nunca ouvi ninguém falar nada, assim, sabe? Mas o Jair é sensacional as transmissões dele. Nunca ouvi ninguém falar nada do Jairão, assim, de que não gosto tudo positivo dele, pra ele, não acho muito dele, acho ele... Não, cara ponta firme demais. Aquele jeitão carioca ainda, né? Gente boa, muito gente boa. E, infelizmente, falar isso, você falou que cobriu o Caio Júnior, né? Eu trabalhei na empresa que prestava assessoria de imprensa pra ele durante Você conhecia muita gente da Chape na época do... Cara, não muita, cara. Conheci o Caio, né? Que, era um cara que já foi, inclusive, companheiro de imprensa durante um tempo, né? Ele foi comentarista da Banda B um tempo. E era um cara... o Caio era um cara sensacional. Tinha o analista de desempenho da comissão técnica dele, era o Pipe, que era um guri aqui de Curitiba. Devia ter uns 20 e poucos anos, assim. E que tinha há pouco tempo, sei lá, um ano antes do acidente, talvez. Tinha participado do Papo de Crack, foi lá no programa contar um pouco do trabalho dele, de como ele tinha chegado a essa posição tão cedo, assim, né? Um cara de 20 e poucos anos, trabalhando na comissão técnica do Caio Júnior. Ele foi trabalhar com o Caio na Arábia Saudita ou nos Emirados Árabes, não lembro exatamente o país. Levou uma camisa pra mim de presente do time lá. E, muito triste, né? Muito jovem. Eu lembro... Foi um dos programas bem mais tristes, assim, do Papo, porque foi o programa entrar no ar de manhã, né? Na época, acho que ainda, de repente, era às 11h30, acho que começava o programa. E era bem na hora ali que tava chegando a informação de que realmente tinha sido aquela tragédia, né? Tragédia que total, durante a madrugada perdeu o contato, o avião perdeu o contato, e aí de manhã a confirmação de que tinha acontecido o acidente. Foi terrível. Foi um desastre horrível. Terrível. E outra perda que vocês tiveram, assim, muito forte foi o Jair, né? O Jacir. O Jacir foi vítima da Covid, né, cara? Uma das tantas aí que a gente teve. Acho que pouca gente no nosso país passou pela pandemia ou tá passando sem perder ninguém, né? Que conhece, assim, um amigo, um parente, um colega de trabalho, né? E lá na Transamérica a gente teve 2 baques grandes, assim, que foi o Jacir de Oliveira e o irmão do Guilherme de Paulo, o Renato, que também morreu com Covid-19. E, o Jacir morreu no auge da carreira, assim, né? Ele tava no momento mais especial da carreira dele de narrador. Ele tinha, em 2019, narrado o gol do título do Atlético foi que virou a voz do título do Atlético, né? Claro que tem grandes narrações aí, a narração acho que é o Luiz Roberto que narrou na Globo, acho que é o Marcelo Ortiz que narrou na Banda B, mas inegavelmente, assim, a narração do Jacir acabou virando meio que a narração oficial, digamos, do gol do Rony, depois da jogada do Cirino, e do gol do título do Atlético, assim, uma narração intensa, né? O Jacir tinha muito da escola gaúcha, né? As 3 narrações que me marcam, assim, é dele no título do Atlético. Coxa Palmeiras, se não me engano, 2011. Também. O 6x0? O 6x0. E o do Paraná Clube que ele jogou na Baixada. Dos 40 mil?
Os 40 mil. Do Paraná tem essa, e tem uma também uma classificação do Paraná contra o Ceará na Copa do Brasil, não lembro de que ano, em que o Paraná faz o gol da classificação no finalzinho com o Douglas Tanque. E que também o Jacir enlouquece, assim. Ele tinha isso, assim, de... quando era um jogo decisivo, ele se transformava, assim, né? O Jacir sempre foi meio maluco, assim. Ele dava uns gritos antes de começar a narração, pra entrar, sabe, no clima. Esse é o problema de vocês. A gente sente que conhece vocês. Como eu fiquei sentido com a morte dele. Não, foi como terrível, eu senti. foi... Aí eu escutava a homenagem que vocês faziam, eu emocionava. Foi terrível. Como se fosse um amigo meu. Foi muito triste, foi muito triste. O cara tava no auge, tava vivendo um momento incrível, assim, da carreira, narrando pra caramba, tinha encontrado realmente ali o caminho, assim, né, um narrador, assim, de primeira. E sofreu, né, cara? Pô, ficou um tempão internado, sabe? Foi muito triste mesmo. E poucos meses depois a gente perdeu também o Renato, que é irmão do Guilherme de Paula, que era, jovem pra caramba, tinha 30 e poucos anos. Nossa. Morreu de Covid também. E, muito triste. O Jacir até um ícone daqui, porque quando a gente brincava de jogar videogame, fazia gol, falava, tá lá. Isso aí é... Marca, primeira né? vez que eu ouvi, cara, eu não conhecia o trampo do Jacir. O Jacir já tinha narrado em Curitiba, e aí foi pro Rio Grande do Sul. Tem uma narração espetacular dele de um gol do Juliano, que hoje tá no Corinthians, na época que ele tava no Inter, numa Libertadores que o Inter se classifica contra o Estudiantes. Acho que é de 2010, quando o Inter foi campeão. E o Jacir, a narração do Jacir é incrível, tem no YouTube também. Mas eu não conhecia na época, e quando ele foi contratado aqui pra Transamérica, na primeira vez que eu ouvi ele berrando igual um maluco na hora do gol, tá lá. Eu olhei e falei, que é isso, cara? Quem que é esse doidão que o Rogério contratou? E depois aprendi a não só a gostar, mas assim, a admirar assim, o jeito que o Jacir narrava, né? Ele tinha essa coisa assim do ufanismo na hora do jogo, assim. Tanto que, cara, quando o jogo era jogo meio cocô, assim, aquele jogo que não vale muita coisa, aquele jogo que os times já não estão mais muito interessados, aí parecia até que era outro narrador, sabe? Ele nem tinha muita vontade, não ia. Mas quando era um jogo jogador de decisão, jogo grande, assim. Quando era um jogo de decisão, cara, o bicho virava um monstro, cara, um monstro. Ficava nessa de gritar antes de começar a transmissão, ficava dando uns berros, pedia pra botar uns rock and roll pra ele entrar no clima. O Jacir foi um cara que faz muita falta, assim. Era um colega de trabalho e um amigo, assim, que faz muita falta. E que bom, assim, que pelo menos a gente pode lembrar dele, né? Porque tem tanta gravação, tem tanto gol dele. Assim. Todos os torcedores dos 3 clubes podem lembrar dele. E é muito legal ver o quanto o torcedor lembra mesmo, assim, né? Porque ele teve essa sorte, essa competência de narrar gols icônicos dos 3 times daqui de Curitiba, então as 3 torcidas têm um carinho, assim, e lembram, e sempre que, né, conquistam algum título ou vencem algum jogo importante, lembram do Jacir. Esse gol do Rony aí, do campeão, Rony, cara, esse gol aí eu já devo ter ouvido mais de 200 vezes, porque volta e meia a gente repete, né? Quando o Atlético ganha alguma coisa importante, foi aniversário, não sei o que, a gente repete e tal. E essas 3 narrações, e uma que eu lembro também, onde coitado, Jacir nem era ele, o ET narrando um gol do Paraná Clube. Tem, né? Inclusive na nossa vinheta de abertura da transmissão a gente tem lá. Ele fica surpreso. Foi um gol do Rodrigo Pimpão que o ET narrou. Também acho que era um jogo já que já tava decidido, tava no fim, e aí... narra aí então, ET. E aí ele narrou começou a narrar e saiu um gol. Esse também marcou muito, assim, que eu achei sensacional esse dia, assim. Então, você vê que parece que eu não tenho um time do coração, né? Todos, mas eu tenho, assim, meu time, assim. Qual é? É o Curitiba. É o Coxa. Sempre gostei. Mas, cara, eu torço muito não só pra capital aqui, pros times do interior, todos engrandecer junto e... Torce mesmo? Você é Miguel, hein? Se o final da Libertadores, Atlético e Boca, vai torcer pro Atlético? Torcer não vou torcer pro Atlético, vou torcer pro Boca ganhar. Mas não vou torcer pro Atlético. Mas eu torço pra todos cresçam, assim. Entendi. Claro, não vou torcer da Sul-Americana, óbvio que eu torci contra o Atlético. No final da Copa do Brasil, óbvio que eu torci contra. Eu torço pros times paranaenses. Mas se ele chegar até a semifinal e perder,
Tá bom. Se for humilhado, até melhor. Até a semi torce. E outra, não posso torcer tão contra, meu pai é atleticano. Não dá pra também torcer 100% 100%, contra, né? mas chegou a semifinal, perdeu. Já tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Mas eu torço pro Operário subir, pro Londrina se manter, porque é muito difícil Londrina até se reestruturar. Que o Paraná volte a ser o Paraná pra ter 3 clubes aqui fortes. Mas o lance de torcer, assim, de dar essa secada também faz parte. É gostoso, né? É gostoso. Faz parte da rivalidade. Mas é legal ter uma discussão sadia. Com certeza. Eu tenho um amigo meu que é paranista. Putz, vou tirar o sarro dele. Aí ele, segunda-feira, ele chegou e falou: e o que aconteceu com o teu time? Eu falei: não é meu, não. Eu não comprei ele. Mas tem essa discussãozinha, assim. Mas é gostosa. Cara, tem que ter, acho que tem que ter. Acho que se tiver dentro de um limite ali, tá beleza, né? O problema é que tem muita gente que se passa, mas tirar um sarro, tirar uma onda, acho que faz parte. É gostoso, né? E, cara, vamos num quadro nosso que é especial. Você tem os prints? Tenho. Você pediu pra eu pedir lá no meu Instagram, @RafaelPortoCWB. Meu Instagram, nosso quadro que a gente faz aqui meu Twitter, é tudo isso. Tudo é isso aí. Responda você mesmo. Pedir pra galera mandar pergunta. Pergunte a si mesmo. Pô, vieram algumas várias, cara. Pera aí, deixa eu... Parece que essa pergunta a si mesmo, os caras têm preguiça de fazer pergunta. A gente tem preguiça. É um pouco, né? Essa é a ideia. É um pouco, né? Vamos lá. São quantas que é pra escolher? Mas 5 tá ótimo. Então vamos lá. O Lima William, deve ser o William Lima, né? Ele perguntou se trabalhar com jornalismo esportivo era um sonho antigo e o Jack, como surgiu a paixão pelo Jack? Não, né? Como eu falei até, não era a minha primeira escolha, não. Eu queria ser piloto de avião. Confesso que de vez em quando até fico pensando, será que não devia, né? Ter insistido? Será que não ia ter dado boa? E o Jack, cara, eu nasci em Joinville, a primeira camisa de futebol que eu tive foi do Joinville, o primeiro estádio de futebol que eu fui foi o estádio do Jack, né? Não é nem a Arena Joinville que tem agora, que é bonita, era o Ernestão, que era com arquibancada de madeira. Então, uma paixão assim de infância. O Drigos perguntou qual é a emoção de fazer parte da família Transamérica, o que mudou na sua vida. Eu tenho muita honra, cara, de trabalhar na Transamérica, assim, é um privilégio, eu sei o quanto a rádio tem audiência e o que mudou foi isso, assim, cara, desde que eu entrei na Transamérica eu passei a ser muito mais conhecido, assim, as pessoas vêm falar comigo, demonstram carinho pelo trampo e às vezes também demonstram muita raiva, né? Não é como se fosse só carinho, né? Já teve muita treta também. O Fernando... É assim que faz o quadro? É assim mesmo? Ou eu tô fazendo errado? Não, tá fazendo corretamente. Então tá. Quanto mais tempo eu ficar só prestando atenção, melhor. O Fernando perguntou qual foi o jogo mais emocionante que eu já participei de cada um dos 3 times aqui. Essa é difícil, hein? Não sei se eu consigo lembrar. Eu tava no 6-0 do Coxa, talvez do Coxa tenha sido esse, porque, pô, foi catártico, assim, né? A torcida enlouqueceu, o Jacir narrando igual um maluco. O Crispim também nesse dia enlouqueceu, começou a pedir pra galera gritar chupa Felipão. E a torcida você foi viu como cantou, tem Ibope ou Transamérica, a torcida ouviu aquilo e falou, começou, puxou. Loucura, né, cara? Dos outros 2 eu não sei se eu consigo lembrar. Do Paraná acho que foi talvez do acesso, cara. Em 2017, quando o Paraná ganhou do CRB lá em Maceió e subiu, foi muito emocionante também. O Moura Júnior na época estava na Transamérica e ele que narrou esse jogo, e o filho dele, que já tinha morrido há algum tempo, tinha jogado no Paraná nas categorias de base, então o Moura se emocionou, foi bem emocionante também. E do Atlético, cara, talvez acho que a final da primeira Sul-Americana, assim, que era um título, foi o primeiro, né, dessa série de conquistas do Atlético, assim, que também foi, e do jeito que foi ali, né? Mudou o patamar do Atlético, né? Exatamente. O Marcos perguntou se o Jack tem jeito. Acho que não, cara, não sei. Só se tiver uma SAF comprar ele aí. Vai demorar. O FR Planejamento é o arroba dele aqui. Perguntou se eu acredito que o Coxa não vai cair. Acho que não, cara. Acho que tem condição de não cair esse ano. E até de uma forma assim mais tranquila, né? Foi muito
Não ficar brigando até o fim, sacou? Sim, sim. Tipo, escapou na última rodada. Acho que tem time pra conseguir fazer um campeonato melhor. Pegar uma sulinha ali. A Mari perguntou qual o maior sonho profissional que eu ainda não realizei. Acho que é cobrir uma Copa do Mundo, né? Ir a uma Copa do Mundo pra trabalhar. Acho que seria o auge do trampo de jornalista esportivo. E o meu amigo Flávio perguntou qual o apelido dos meus amigos, qual dos meus amigos tem o melhor apelido ou o mais criativo. Eu não sei, eu conheço ele, eu acho que ele deve estar falando do Duzentão. Não sei se é do Duzentão que ele tá falando. Duzentão é o Robertson Januzzi, que é o apresentador do Meio Dia Paraná na RPC TV, meu amigo há muitos anos. E o apelido dele é Duzentão, que acho que quando ele começou a carreira, ele ganhava R$200 por mês de estagiário, e aí virou Duzentão. Os amigos chamam ele de Duzentão. Sei que ele devia Duzentão pra alguém até hoje. Não, acho que não. Aí virou Duzentão. Espero que não seja pra alguém que tá cobrando até hoje Duzentão. Vai lá na TV. Se for por isso, é só ir lá na RPC lá. Que agora acho que ele tem Duzentão, né? Acho que agora ele consegue ele lá, que agora ele paga você, ou ele pede emprestado lá pra Ellen. E a gente tem sempre uma última pergunta aqui. Estamos chegando ao fim, né? Você tem que comer isso aí, tem que ir pra casa. Eu tô encarando esse lanche aqui, eu não parei de falar, não consegui comer. Isso é teu, é presente teu. Vou comer. E a gente tem uma pergunta, a gente tem uma página geek também, que a gente não foge dessa parte geek. Bom, começamos falando sobre Jaspion, Jiraiya. Gosto muito dessa área. E a gente tem uma página chamada O Multiverso 55. A gente posta coisas geeks, sobre filmes. E a pergunta é, tem algum filme que mudou tua vida, assim? Uma série que mudou, assim, tua perspectiva? Cara, eu sou apaixonado por cinema. Eu assisto filme pra caramba. Assim, eu assisto mais filme do que vejo jogo de futebol. Na boa mesmo. Eu gosto muito. O meu filme... Cara, o filme que eu mais vi na minha vida, assim, acho que é o De Volta pro Futuro, cara. O filme que eu mais assisti. Assistia na sessão da tarde, assistia com meus amigos, assim, à tarde. Marcava de ver o filme quando eu via que ia passar na TV. É o filme que eu mais gosto. Esse filme que mudou. Cara, eu sou fã e acho que é um filme perfeito, Forrest Gump. É, muito bom, né? Acho que é um filme perfeito, que não pode ser feito remake de jeito nenhum. Que ele daquele jeito ele é bom. Até brinquei esses dias na rádio que o Canóbio é o Forrest Gump da Baixada, porque ele corre sem parar. Quando ele começa a correr, não para mais. Tomara que ele não saia do campo, né? Igual não pode correr pra sempre. O Forrest faz, né? Quando a gente tá jogando futebol americano. Sai correndo e não para mais, né? Não para. O Forrest Gump pra mim é um filme perfeito. Esses dias eu tava lembrando, até a gente tava brincando o filho do meu amigo tava com um beição, assim, a gente falou, parece o Buba. do filme. O cara do camarão. Eles fazem o Bubba Gump lá depois. Nossa, parecendo o Buba, ele tava com o beicinho, assim, pra chorar. Nossa, parece o Buba. Então, é um filme que dá muita referência. Eu achei que você ia falar o filme Gol. Te marcou? Não, cara. Eu gosto muito do De Volta pro Futuro, gosto muito do Poderoso Chefão também. Acho um filmaço. Eu sou muito fã dos filmes do Martin Scorsese. É mesmo? É um diretor que eu gosto muito. Sou fã. Que legal. Pô, a gente não imaginava esse teu lado cinéfilo. Muito. Adoro filme, cara. Assisto filme pra cacete. Que legal, cara. Bom, já percebi no começo da conversa que o cara... Comecei falando do Jaspion, tem um pezinho na nerd. Primeira resposta foi falando do Jaspion, Pô, que sensacional. Porto, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Uma honra ter você aqui. Você é o primeiro cara grande, assim. Segundo, terceiro cara grande que veio seguido. A gente teve o Zequinha, o cara que desenhou o Zequinha, que tá aqui, né? Cara sensacional. Tivemos ele fez um livro, Pirata Zumiro, que é o primeiro pirata de Curitiba, também é sensacional. E Macários do Livramento a gente teve aqui, cara. Pô, grande Macários. Cara, é sensacional. E você... Muita história, né? Muita história. Histórias emocionantes, cara. E você é uma personalidade. Pô, bicho, que é isso? De jeito nenhum me considero uma personalidade. Né? Mas, cara, como eu falei, eu sou teu fã. Obrigado. Cara. Sou fã do teu trabalho, do pessoal da rádio, eu acho sensacional. Eu escuto você depois que eu saio do trabalho, entro no YouTube e finjo que é ao vivo. Que legal. Finge que é ao vivo. Essa parte aí é maneira, né, cara? Isso pode muito legal. Outra hora, né? Então eu sou fã. Você é ao vivo. Quando eu falei pra você que era fã, não era mentira, eu sou fã mesmo do teu trabalho e quero me espelhar. Que massa, cara. Do jeito que você faz. Muito obrigado, tá? Pelo convite, gostei muito de ter vindo e obrigado pela recepção, fui muito bem recebido aqui.
Imagina. E boa sorte pra vocês aí, sucesso pro podcast. Tomara, que estamos esperando isso. E muito obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado. E, cara, a gente só tende a crescer com a ajuda de vocês. Então vão lá, se inscrevam, compartilhem, ative o sininho, sigam a gente nas redes sociais, podcast daí no Instagram e no YouTube. E você acha onde, Porto? Cara, @Rafael Porto CWB no Twitter, no Instagram, no Facebook, tô em todas essas redes aí. E lá na Transamérica, né? Transamérica Curitiba, 100,3 FM, tem o site, tem o aplicativo, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Facebook, para acompanhar o Papo de Crack, que é o meu programa de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h30 da tarde. E daqui a pouco também tá no Orkut, né? Quando voltar o Orkut, eu vou voltar também. Tá lá. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima. Espero que tenham gostado. Tchau! Cara, sensacional.